Olá! O tema de hoje do Estúdio News é choque geracional no mercado de trabalho. E para conversar com a gente, nós recebemos o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ministro, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Renato, estar aqui com você. Ao longo do tempo, foram criadas denominações para ajudar a entender valores e visões de mundo das diferentes gerações. Os baby boomers, por exemplo, são os nascidos entre 1945 e 1964. E esse nome é usado porque as pessoas que nasceram nesse período vieram do período pós-Segunda Guerra, que apresentou um aumento considerável no número de natalidade em vários países. Em seguida veio a geração X, depois a Y. Por fim, temos a geração Z, com os nascidos a partir de 2000, e a Alfa depois de 2010. Agora, olhando especificamente para o mercado de trabalho, o que temos hoje são os baby boomers convivendo com a geração Z. Aí eu te pergunto, ministro, como essa relação entre as pessoas de determinadas faixas etárias tem se manifestado? Veja, essa é uma questão muito interessante porque existe o mito da juventude eterna. As pessoas acham que vão viver sempre jovens e que, por serem jovens, têm o domínio do conhecimento pleno e da energia plena. E isso faz com que, muitas vezes, haja problemas de fato de choque geracional, que se reflete no mercado de trabalho, seja do ponto de vista da obtenção do emprego, ou seja, existe hoje uma cultura das empresas em não valorizarem, muitas vezes, as pessoas mais velhas, pensando na vitalidade da juventude, pensando no arroubo da juventude, na criatividade da juventude, ou seja, já no ingresso. Do ponto de vista da execução do contrato, também é muito comum o choque geracional se revelar dentro do ambiente laboral, porque muitas vezes esse choque geracional tem a ver com a própria formação da pessoa. A pessoa é formada dentro daquele mundo. E muitas vezes esse choque se reflete em atitudes no cotidiano verificadas, se revela em conflitos que se desdobram para o plano disciplinar. Eu sempre digo que o ideal é um ambiente plural, é um ambiente diverso, porque a diversidade faz com que você possa ser nutrido de experiências das mais variadas origens e natureza, inclusive a experiência da idade. Eu costumo dizer, Renata, que a idade fornece o que eu chamo de capital imaterial. É o conhecimento acumulado, é a experiência vivida, é aquilo que a história da empresa conta para quem viveu. Então, você pega, por exemplo, pessoas que estão ali há 30, 20, 15 anos, elas sabem por que a empresa está naquele momento agora, vivenciou o processo de crescimento. E esse capital imaterial, esse conhecimento acumulado, ele é muito rico e muitas vezes não é valorizado. Exatamente. Agora, o que é muito importante a gente falar é que à medida que a população brasileira envelhece, a pirâmide está se invertendo, né? E o mercado de trabalho enfrenta, diante disso, um novo desafio, que é o etarismo, que é o que nós estamos falando agora. Pelo menos 86% da população acima dos 60 anos afirma já ter enfrentado algum tipo de preconceito nesse ambiente, independentemente de suas habilidades e experiências. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada pelo Grupo Croma. A discriminação etária se manifesta ali no dia a dia das empresas. De quais maneiras? Essa pergunta tem uma resposta tão grande, tão ampla, e talvez merecesse só ela própria um programa inteiro. Em primeiro lugar, as diferenças de geração. Ela, por si só, já representa percepções diferentes do mesmo fenômeno que acontece no mundo do trabalho. Primeiro, a tolerância. A juventude tem por si própria a ideia da rapidez, da comunicação instantânea. Hoje, com o mundo da tecnologia em evidência, muitas vezes o jovem quer cobrar do mais velho a mesma rapidez que ele tem, a paciência, a resiliência, que são, por sua vez, atributos muito comuns que a idade, a velhice, traz para a pessoa. Porque ela percebeu ao longo de sua trajetória que há outros valores que estão presentes, há outros bens no sentido mais amplo da expressão, que estão presentes e que muitas vezes não são vistos, muitas vezes não são caracterizados. Então, você tem processo de discriminação na fase de ingresso no emprego, na fase de promoções, por exemplo, porque muitas vezes são aferidas as promoções apenas pela produtividade, do ponto de vista quantitativo apenas.
algo que é muito comum na dispensa de empregados. Infelizmente, é muito comum o empregado que, quando se torna apto à aposentadoria, a empresa o dispensa, sob a perspectiva de que é alguém que não pode mais contribuir, não tem mais com o que contribuir para a empresa, o que de fato é um equívoco. Evidentemente também temos que admitir que a juventude também traz energia nova para a empresa, novos valores, nova concepção de mundo, nova forma de ver a própria atividade que executa. Então, este convívio entre os diferentes é muito salutar. Então, eu diria, de maneira objetiva, o preconceito se manifesta no próprio processo de admissão. O pessoal de RH, a equipe de RH, tem que ter olhos próprios para a inclusão. Segundo, na execução do contrato, no dia a dia. E, às vezes, a pessoa não quer se submeter a uma liderança mais velha porque quer dela uma rapidez e uma agilidade que são próprias da juventude, mas que muitas vezes não são necessárias naquela atividade. No processo de demissão, infelizmente, e isso é muito comum também, e é um dos casos, inclusive, que o tribunal mais decide essa controvérsia no etarismo, é na fase de admissão, de dispensa. E o Brasil já tem legislação sobre isso há muitos anos. Então, é preciso que nós percebamos que há que existir um olhar atento para a importância da pessoa mais velha no ambiente empresarial também. Agora, por mais que o despertar aí de muitas empresas para a inclusão esteja acontecendo, a velocidade dessa conscientização ainda é lenta nos dias de hoje? Veja, quando você fala em despertar para a inclusão, você abre um leque enorme, né? Para a diversidade, para a equidade e para a inclusão. Isso eu não falo apenas nas pessoas da faixa etária acima de 60 anos, que para a lei brasileira é considerada pessoa idosa. Nós temos que envolver vários cenários de inclusão. Pessoa com deficiência, a questão da mulher. A mulher é vítima de discriminação no mercado de trabalho, os dados revelam isso, todos os dados revelam que a mulher é vítima do preconceito por vários aspectos, manifestado em vários aspectos, inclusive salarial. Os dados mostram isso. A questão racial, envolvendo o homem e a mulher negros. No Brasil, a pirâmide, digamos assim, de exclusão, os estratos sociais são homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Essa é a estratificação social que o Brasil, infelizmente, pratica. E quando você percebe isso, é quando você nota, por exemplo, cidades e lugares onde há predominância da população negra, mas quando você vai aos cargos de liderança, a população negra não se sente refletida. Então, quando você fala em inclusão, Renata, ela é muito mais do que a questão apenas da idade. É um leque muito mais abrangente. E hoje é uma política pública, já há alguns anos no Brasil, adotada para a inclusão, especialmente da questão racial, mas não apenas dela. Uma empresa hoje que esteja preocupada com capital e material, que eu me referi há pouco, tem que ter olhos para a diversidade social que só lhe rende frutos positivos. Sem dúvida. Agora, ministro, o senhor tem conhecimento da decisão mais antiga que reconheceu a dispensa em razão da discriminação por idade? Isso é curioso notar que a lei brasileira, desde 95, a nossa lei que nasce para combater a desigualdade e discriminação, ela é uma lei de 95. E, curiosamente, essa lei foi pensada inicialmente para as mulheres. É uma lei que combatia a discriminação das mulheres quando houve um momento na história brasileira que se exigiu da mulher atestado de esterilização para que pudesse obter vaga ao emprego. Era um absurdo esta prática empresarial. Infelizmente, claro, isso em algumas empresas não era um momento, não era algo muito, muito disseminado, mas existia isso em algum momento no Brasil. Ou para ascender profissionalmente. Então, a empresa muitas vezes exigia da empregada esse atestado de esterilização para que pudesse ascender a cargos mais elevados. Então, a lei nasceu com essa visão, com esse espírito protetivo para combater a discriminação em relação à mulher. Portanto, 95, a lei chamada Lei 9.029/95. Mas ela não se limitou apenas a esse aspecto. Ela também abrangeu raça e idade. Então, é uma lei que nasce também com a marca de combater o etarismo nesse momento. E, curiosamente, todavia, a primeira decisão que se tem notícia no Tribunal Superior do Trabalho é de 2003. É um caso que foi julgado pelo tribunal. Não havia ainda esse nome que identificava o preconceito por razão da idade, o etarismo ou idadismo, porque é importante também dizer, Renata, que nós devemos rotular o preconceito. E por que rotular o preconceito? Porque isso faz com que, aos poucos, a sociedade vá identificando sobre o que se fala. Se você perguntar a alguém hoje o que é racismo, a pessoa já sabe o que é racismo.
Se você perguntar o que é machismo, a pessoa já sabe o que é machismo. Então é preciso que esses conceitos sejam repetidos e utilizados, porque eles vão servindo para formar o que a gente chama de inconsciente coletivo. Para que daqui a alguns anos se falar em etarismo ou idadismo, já seja uma expressão tão comum quanto é hoje a compreensão em relação ao racismo. Então, em 2003, o tribunal proferiu a primeira decisão em que já utilizava o combate à discriminação em razão da idade. De lá para cá, isso tem sido ampliado e os números hoje são muito mais elevados. Posso lhe dizer, por exemplo, que em 2024 já julgamos cerca de 1.500 casos só no TST que envolveram preconceito em razão da idade. 2025 até o mês de março, nós já temos hoje cerca de 300 casos julgados envolvendo discriminação em razão da idade, só em relação ao etarismo. Olha, ministro, muitas vezes trocar um funcionário mais velho por outro bem mais novo acaba acontecendo também por questões de contenção de despesa das empresas que contratam uma pessoa menos experiente e que vai aceitar ganhar menos. Quais são os principais desafios que o Judiciário Trabalhista enfrenta diante dessa convivência entre diferentes gerações? No bloco anterior, o senhor nos trouxe um número bastante expressivo. Só no TST, no ano passado, foram cerca de 1.500 casos. O TST atua, Renato, o Judiciário atua quando alguém se sente discriminado. Veja, a troca, a movimentação de pessoal, a organização produtiva pertence à empresa. Não existe uma regra no Brasil que determine como o empregador vai organizar a sua empresa. Ele é livre para fazer isso, ele tem o que nós chamamos de poder diretivo, essa liberdade organizacional é dele. Então, ele pode, eventualmente, promover mudanças no seu quadro de pessoal, ele pode substituir pessoas. No Brasil não existe o que há em outros países, chamada proteção contra a dispensa arbitrária. Existem em alguns países uma regra segundo a qual só pode haver a dispensa se houver motivação, não quer dizer justa causa, mas a indicação objetiva do fato pelo qual a pessoa está sendo dispensada. No Brasil não há essa regra. Portanto, é possível que haja dispensa de trabalhadores, de empregados, sem que seja necessário indicar o motivo. Então, só para deixar claro que o empregador não fica preso, não fica limitado nesse poder organizacional que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser livre para despedir, ele não pode discriminar. Toda dispensa que é baseada no motivo discriminatório ela é ilegal. Toda, qualquer que seja ela. Seja um motivo pessoal, uma condição pessoal, seja idade, seja cor, seja sexo, qualquer motivo que seja utilizado para discriminar, esse motivo é ilegal. E a pessoa vai à justiça para reivindicar o quê? Ela vai reivindicar uma reparação, que a lei diz o seguinte: a pessoa, quando é discriminada no emprego e se sente nessa condição, ela pode postular a nulidade da dispensa e o retorno ao trabalho. Ela pode optar entre ser reintegrada e receber o que ela deixou de receber naquele período, ou ser indenizada. Ela escolhe, ela faz essa opção, a lei dá a ela essa possibilidade. Às vezes o ambiente ficou muito ruim, ela não quer voltar. Às vezes o ato foi bastante grave, o processo de sofrimento que ela passou, ela não deseja mais retornar, ela opta por ser indenizada e a lei garante isso. Às vezes não. Às vezes ela prefere retornar à empresa até para provar, enfim, perante os seus colegas que ela tinha razão em face daquela dispensa. Então, quando há esse processo de discriminação, que a pessoa se sente discriminada, ela vai à justiça. E esses processos, de fato, chegam ao TST. O ano passado, é um número bem expressivo, só em relação à discriminação por idade, nós julgamos cerca de 1.500 processos, não me engano, 1.554, para ser mais preciso. E esse ano 2025 já chegamos a 300 casos, o que mostra efetivamente que ou as pessoas têm se conscientizado de combater a discriminação, ou, de fato, esse processo de mudança tem sido mais intenso. Mas eu quero deixar muito claro para quem nos assiste que nós só atuamos quando provocados e quando se invoca ter havido processo discriminatório de dispensa. Porque, como disse anteriormente, não há um impedimento legal para que o empregador possa substituir. Muitas vezes, de fato, você tem razão, a empresa pensa ou é premida por circunstâncias. Pode acontecer, evidentemente, de mudanças de gestão econômico-financeira, mas muitas vezes também é o equívoco de pensar que alguém que ganhe menos possa trabalhar muito mais do que aquele que, de fato, tem algum salário maior, sem levar em consideração o que eu chamei antes desse conhecimento acumulado, dessa experiência, eu gosto muito dessa expressão, capital imaterial. E há experiências muito interessantes nesse sentido em várias empresas. Algumas empresas, por exemplo, criam uma espécie de conselho
eu vou chamar de sábios, né? As pessoas que sempre são ouvidas quando os problemas são graves, que opinam por conta de um histórico que já tem de conhecimento, sabem o que passou a empresa até chegar àquele ponto. É uma instância consultiva que muitas vezes é utilizada para orientar as grandes decisões, sem nenhuma vinculação. Claro, pode decidir como quiser, mas elas têm aquela experiência de saber o passado da empresa, a história pela qual a empresa vivenciou até chegar àquele ponto. E esse capital imaterial ele é muito rico, porque só a vida dá às pessoas esse capital imaterial, que não é perceptível, mas deve ser valorizado. Agora, outro viés que merece destaque nesse universo do trabalho é a questão do gênero. O ministro até citou as mulheres agora há pouco. Para elas, as mulheres de mais idade é muito mais complicado do que para os homens da mesma faixa etária. Elas enfrentam mais dificuldades no mercado de trabalho em relação a se colocar para ter um salário justo e que se equipare ao deles. Esse é um tema bem interessante, porque os dados mostram que as mulheres em situação idêntica no Brasil ganham 76% do salário pago aos homens. A diferença é bem significativa, o que mostra já o preconceito em relação à mulher. E claro que a mulher, ao longo da nossa história, sempre a ela foram reservadas as chamadas tarefas de cuidado. Pode observar que atividades como magistério, como enfermagem, você vai encontrar mais mulheres do que homens. Por quê? Porque estão associadas as mulheres predominantemente às tarefas de cuidado, que hoje no Brasil não são valorizadas e não são nem remuneradas. Então, isso faz com que a mulher não seja vista como uma profissional apta a ocupar os mesmos espaços que os homens no mercado de trabalho. Isso se revela também na ascensão aos postos de liderança. Se você for verificar no Brasil os postos de liderança, quanto mais alto é o cargo, menor a presença de mulheres, embora sejam a maioria da população brasileira. Então, isso é um paradoxo, você há de convir. E quando se associa o etarismo, o idadismo, ao fator feminino, você acresce 2 marcadores sociais. E quanto mais marcadores sociais você vai agregando a esse universo, maior é a discriminação. Se você olhar, por exemplo, uma mulher alguém que seja mulher, que seja negra, que seja eventualmente homossexual, que tenha deficiência, cada marcador social deste é fator de preconceito, fator de exclusão. Então, a mulher, claro, voltando ao nosso tema principal, o etarismo, a mulher tem mais dificuldades no mercado de trabalho, de se incluir e se manter no mercado de trabalho. A idade, por si só, já é um fator de exclusão e se agrega a essa questão da idade, a questão feminina. E ao lado disso, Renata, muitas vezes a mulher, pela própria história de vida dela, ela abre mão de alguns avanços na carreira por questões de maternidade, por exemplo. É muito comum, não é raro a mulher, muitas vezes, recusar uma promoção por conta da maternidade, que é a opção pessoal dela. Mas isso tem um preço a pagar porque é um fator de exclusão. Muitas vezes, eu falei para você há pouco, que no Brasil já houve época que a empresa exigia um atestado de esterilização para dar acesso ao mercado de trabalho. Você imagine alguém provar, mediante prova documental, que não estava apta mais a ter filhos, como uma condição de ingresso para aquela vaga de emprego, aquela oportunidade de emprego. O que é preconceito, que é discriminação e que a lei brasileira veda. Agora, o que tem chamado a atenção de muita gente é que a geração Z tem seus objetivos mais claros. Eles acabam buscando flexibilidade e também propósito. Por exemplo, os mais jovens hoje em dia evitam trabalhar em empresas que não se preocupam com a sustentabilidade ou diversidade, não querem estar vinculados a empresas antiéticas. O que leva esses jovens a terem essas características? E a gente pode imaginar que, se eles prezam a qualidade de vida e não tanto mais o trabalho, como acontecia antigamente, nós poderemos ter uma escassez de líderes mais adiante? Essa sua pergunta envolve dois focos na resposta. Primeiro, o lado positivo, que é uma geração que já nasceu e foi criada nesse universo de proteção ao meio ambiente, de valores que não eram presentes na minha geração, por exemplo. A preocupação em preservar a natureza, e são valores que foram para ela cultivados, para essa geração, quando esses jovens de hoje eram crianças, eram adolescentes. Então foram formadas num mundo novo com valores novos. Esse ponto é um ponto positivo.
Um ponto de cultivar na empresa um ambiente, por exemplo, diverso, plural, é um ponto positivo. O ponto negativo, por sua vez, é achar que alguns falam, que hoje existe uma chamada epidemia da adolescência, que vai ser adolescente a vida inteira. Porque nenhuma organização empresarial pode se sustentar sem um mínimo de organização, de espaços delimitados, de horários delimitados. Claro, aquele ideal que cada um faz o seu próprio mundo do trabalho é uma utopia. Você pode até vivenciar na sua vida um período que você abra mão de algum tipo de rigidez na sua atividade profissional. Por um momento, por um período sabático, por uma experiência nova, conhecer uma nova forma de organização empresarial mais flexível. Mas mesmo as mais flexíveis, em algum momento, precisam se ajustar às demandas de mercado, por exemplo. Se você contrata com uma empresa para entregar determinado produto, você quer o produto entregue, e, por sua vez, tem contratos que são regidos por cláusulas respectivas que obrigam que seja entregue esse produto, seja ele intelectual ou material, no prazo ajustado. Por quê? Porque nesses controles contratuais gira a sociedade e esses contratos estabelecem sanções, por exemplo. Então, se por um lado é positivo, porque ele vai cultivar valores que forjaram a sua personalidade e que se refletem na forma como ele vai também lidar no ambiente empresarial, as crianças de hoje, por exemplo, na geração alfa, já convivem em outro mundo, completamente diferente do que nós convivemos, que a geração Z conviveu. E pode acontecer um choque na própria juventude entre si, que os valores são mutáveis conforme o tempo vai passando. Se por um lado é positivo, por sua vez, tem um aspecto que me parece ruim, é de acreditar que vai ser adolescente a vida inteira. De acreditar que o mundo é o que ele quer de desafios sempre. O adolescente, o jovem, ele é contestador por natureza. Mas é importante que nós tenhamos presente que esse adulto de hoje ele tem que compreender que o mundo que ele habita, que ele atua, que ele vai agir profissionalmente, não é o mundo dele enquanto adolescente. E ele vai ter que conviver com espaços, claro. Esses desafios que se põem hoje, por exemplo, da rotatividade no ambiente de trabalho. É um desafio que hoje se vê no mundo moderno. Alguns jovens não querem permanecer muito tempo, porque não querem se vincular a realidades estruturantes que são importantes. Horários, disciplina, do ponto de vista da organização empresarial, autoridades. Você tem estruturas hierárquicas, alguém tem que dar a palavra final, porque é o responsável por aquela organização, que vai responder perante a sociedade o que acontecer de errado. Então, se uma empresa pratica um ato que ofende alguém dela, ofende a terceiro, a empresa vai responder. Em última instância, a sua instância máxima vai responder. Então, é preciso que se entenda que esta ideia do jovem que leva esse perfil de inquietude na adolescência, na juventude, que são momentos importantes para que ele possa, de fato, vivenciar novas experiências, em algum momento ele vai ter que compreender que o mundo que ele vai habitar profissionalmente tem também toda uma estratégia que é própria dele, um mecanismo de organização que é próprio dele, que vai delimitar o que ele pode e o que ele não pode fazer. E é natural. Então, e aí a liderança mais velha tem o seu papel a exercer. É importante que haja esse choque geracional para que o jovem aprenda com o velho e o velho também aprenda que o próprio mundo jovem também contribui para que haja uma mudança de valores, mudança de perfis, novas ideias, novos processos produtivos, novas formas de ver o mundo que vão, aos poucos, nessa simbiose valorativa, construindo um ambiente harmônico, que nem sempre é fácil, é verdade, mas tem que existir. Ministro, de que forma a pandemia colocou do avesso, se a gente pode chamar assim, o mundo do trabalho, reforçando principalmente entre funcionários dessa geração a necessidade de mudanças em pilares que antes eram muito bem estabelecidos? Como o isolamento acabou mexendo aí com toda essa estrutura? Mexeu muito, Renata. A começar por aquela restrição que houve em relação às pessoas com mais de 60 anos, por conta de proteção a essas pessoas, que ficaram recolhidas nas suas residências quando as aberturas foram proporcionadas, ou quando havia atividades essenciais que ficaram privados do trabalho que importasse contato com o público em geral. Essa exclusão do ambiente laboral provocou um efeito, um efeito colateral indesejado, que era ver nessas pessoas alguém que pudesse representar uma ameaça do ponto de vista até da saúde mesmo, né? Então, e isso fez com que o isolamento que lhes foi proporcionado para proteção pudesse representar também uma forma de preconceito contra a própria pessoa acima de 60 anos. Então, eu acho que
a Covid, a pandemia da Covid-19, intensificou um pouco esse processo de exclusão das pessoas com mais de 60 anos no ambiente laboral. Agora, quais práticas de gestão e inclusão o senhor considera essenciais para promover uma convivência saudável entre as diferentes gerações dentro das empresas? O diálogo no ambiente de trabalho é fundamental para promover a harmonia que é tão buscada por todos. A troca pode ser promovida, por exemplo, por meio de mentorias em que os mais jovens podem ensinar, por que não, habilidades tecnológicas, os mais velhos compartilhar experiências. É uma forma eficiente de quebrar barreiras? Veja, eu diria que talvez o caminho inicialmente o caminho pudesse começar por esta compreensão de que ninguém é dono único do saber. Ninguém é dono único do conhecimento. E o conhecimento só é importante quando se divulga. De nada adianta você, Renata, ser experiente em determinada área do conhecimento humano, se for só algo útil apenas para você. Então, quando você divulga o seu conhecimento, põe o seu conhecimento a serviço, enfim, da comunidade que você habita, de alguma forma, você se torna alguém melhor. Então, o primeiro passo é saber que o jovem não detém todo o conhecimento, embora tenha uma parcela de conhecimento da qual ele seja detentor e pode ser alguém experiente naquele nível de conhecimento. Por sua vez, o velho, a pessoa idosa, também tem o seu conhecimento, que essa troca de experiências ela pode produzir resultados muito interessantes. E, claro, entender que a empresa nada mais é do que o microcosmo da sociedade brasileira. Lá deve espelhar aquilo que a sociedade brasileira tem como composição. Quanto mais experiências diferentes o ambiente laboral puder vivenciar, maior riqueza certamente haverá nesse ambiente laboral. E o resultado, eu tenho certeza que é proveitoso para a empresa. A empresa inclusiva, hoje, ela tem no mercado um diferencial, porque é a empresa que se preocupa com receber as pessoas que são diferentes, porque diferentes somos todos nós, não há duas pessoas iguais. Agora, a saúde mental no mercado de trabalho é um tema que nunca foi tão abordado quanto agora. De fato, os colaboradores, eles estão prestando mais atenção nesse ponto? O senhor acredita que as empresas estão preparadas para gerir pessoas no que diz respeito ao bem-estar de todas elas? Esse é o desafio do mundo contemporâneo. O Brasil está em processo de ratificação complementar da chamada Convenção 190 da OIT, que é a convenção que trata da violência da violência mental, do adoecimento mental no ambiente de trabalho. É uma convenção muito importante que o Brasil ratificou, mas o Congresso Nacional está em processo complementar de ratificação. E ela é muito importante, primeiro porque ela traz para o ambiente laboral alguns conceitos que até então não existiam, ao equiparar, por exemplo, a assédio à violência no trabalho. Ao tornar, por exemplo, presente a ideia de que não é apenas o local, portanto, o local mas mundo do trabalho, para ampliar o universo do seu alcance. Para mostrar, por exemplo, que ela é aplicada a qualquer relação laboral, seja de empregado, estagiário, terceirizado, enfim, quem trabalha naquele ambiente empresarial. Então, o adoecimento mental no trabalho é uma preocupação do mundo contemporâneo, por conta das demandas que hoje existem, da cobrança, que é natural, o ambiente de trabalho, muitas vezes, para quem lida com atividades estressantes, a cobrança é importante, a cobrança é necessária, só que muitas vezes esse limite é ultrapassado, esse limite enfim, não é observado, e aí surge o conflito, surge o adoecimento mental, a depressão, o burnout, o esgotamento mental, são enfermidades hoje muito presentes, infelizmente, no mundo laboral. O primeiro ponto, portanto, é identificar que pode haver o problema. O segundo ponto é estabelecer instâncias deliberativas para combater o problema e atuar de maneira muito decisiva em relação a ele. Ministro, o que o senhor gostaria que os futuros trabalhadores compreendessem sobre o valor do diálogo entre gerações? Que o diálogo é essencial, que o diálogo é uma ferramenta essencial para um bom ambiente laboral, que o diálogo vai propiciar que ele, jovem trabalhador, ele, futuro trabalhador, possa levar a sua experiência, o seu conhecimento, a sua informação, a sua forma de ver o mundo, o seu microcosmo, que é aquele que o formou, para um outro colega, para uma outra liderança, enfim, que é mais velha do que ele. E compreender
que aquela pessoa pode também lhe ensinar, também lhe transmitir bons valores. Porque, Renata, veja, a palavra da sua pergunta é a resposta, é diálogo. É compreender que, como eu disse anteriormente, ninguém detém o conhecimento com exclusividade. E essa troca de experiências, ela vai tornar o ambiente cada vez mais rico, e um ambiente rico significa dizer bons frutos para todos. O jovem tem seu papel, o jovem tem seu lugar, o jovem tem seu espaço de conhecimento que deve ser valorizado. Da mesma forma também que a pessoa mais velha. Então, a resposta à pergunta é ela própria, é o diálogo intergeracional, uma ferramenta importante no ambiente empresarial. Tá certo, porque quanto mais diversa e maior a comunidade com a qual nós nos relacionamos, mais bem-sucedidas e felizes serão as nossas vidas, não é isso? Não tenho dúvidas, nós temos que entender que a sociedade em que vivemos é uma sociedade diversa, plural, diferente. A beleza está na diferença, não está na igualdade. Sermos diferentes é que nos faz cada pessoa singular. O seu DNA é único no mundo, o seu DNA é que lhe faz a pessoa que você é. E não há outra Renata por aí. Com certeza, essa é a mensagem. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi uma honra te receber. Prazer é meu. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!